Mas aí vive. você pensa, né, que maluquice, né, do James Cameron, por exemplo. Você tem a talassofobia, tipo, eu não tenho problema, mas, cara, a tal profundidade eu ficaria morrendo de medo de qualquer coisa. O James Cameron foi sozinho pra Foz das Marianas. Ele entrou num submarinozinho desse, fechou, ele desceu. Imagina quanto tempo não demora, horas e horas até você chegar lá, você sozinho. Não, no breu total. No breu total, não tem ninguém. Total, você não sabe nem onde estão as paredes. Se der direito. qualquer problema, assim, você não tem como resgatar você. Não. Não é nem resgate. Não se fala em resgate. Não. Não existe isso. O pessoal ainda falou, vão achar alguma coisa dos bilionários lá. Não, porque Não não acha. sobra Não nada. sobra nada. Nada, Não você sobra nada. pulveriza. Pulverizado, Você exatamente. pulveriza, a pressão Não é muito acha. grande. Não acha. O James Cameron, legal que você tocou no assunto, ele foi a segunda pessoa no mundo a ir pra Fossa das Marianas. Primeiro foi o Jacques Cousteau. Não. Primeiro foi um oficial Já da custou, Marinha. não foi? Pra Pra Fossa das Fossa, não. Marianas, não. Não. Já Cousteau inventou o scuba dive, né? Ele inventou tá. o método de Achei que- mergulhar. Mas... A Fossa das Marianas ela foi visitada a primeira vez em 1960. Né? Eu costumo até falar que foi antes do homem ir para a Lua, né? Da humanidade explorar o espaço. Ela já tinha explorado a região do Mar Profundo. Então, em 1960, foi a primeira ida à Fossa das Marianas. Foi um oficial da Marinha, o Don Walsh, e um engenheiro que era o Jacques Picard. Não é o Jacques Cousteau, mas era o Jacques Picard. Outro Jack. Outro Jacques. E então eles foram num submersível chamado Trieste. O Iberê tem um vídeo lá no Manual do Mundo onde ele faz uma réplica do Trieste e tal, e ele explica. Super legal. Então eles foram em 1960, pela primeira vez, desceram os dois, passaram os perrengues, deu algumas complicações ali, mas conseguiram subir vivos à superfície, mas eles tiveram uns probleminhas técnicos. Depois... Que medo disso, né? Nossa senhora. Isso você tá foi Você em tá 1960. indo sozinha, né? Nem se é da década de 60. Depois, a Fossa das Marianas só foi visitada em 2012 Pelo Cameron. pelo James Cameron, que foi sozinho. E aí, mas ele filmou essas coisas? Filmou. Filmou. O cara é um explorador corajoso, né? E aí ele Você foi... sabe que a diferença entre a coragem e a burrice é o resultado, né? Ele voltou vivo, é muito corajoso. Vídeo Titan, né? Se O ele, não, submarino Titan. se ele não tivesse voltado, é burro demais, né? Tipo, então... Pois é. Mas ele foi a segunda pessoa, assim, a terceira, né, no caso. Que foram segunda duas. expedição, mas né? a segunda expedição foi o James Cameron. E aí, depois disso, aí você teve mais recentemente um bilionário, que é o Victor Vescovo, um bilionário americano. Um pouquinho antes da pandemia, ele decidiu que ele queria conhecer o ponto mais profundo de todos os oceanos. Então, ele tem um submarino. E aí ele pegou esse submarino dele e ele foi no ponto mais profundo de todos os oceanos. Oceano Ártico, Antártico, isso. todos. E aí ele foi na Fossa das Marianas. E aí depois disso, ele decidiu que ele queria que a Fossa das Marianas fosse também o quintal da casa dele. Então ele começou a ir direto para a Fossa das Marianas. Levar convidados. E ele começou a Vamos dar levar um rolê, a vamos fazer um galera. passeio agora? Mas ele levou pessoas muito interessantes. Ele levou uma astronauta que foi a primeira mulher a fazer um spacewalk no espaço. Então, ela foi a primeira mulher astronauta que fez esse spacewalk e foi a primeira que foi para a Fossa das Marianas. E é o único ser humano que fez os dois, né? Não, aí depois teve um outro depois teve astronauta que foi também. Ela Mas foi o primeiro ser humano a fazer isso. ela foi o primeiro ser humano a ir para o espaço e ir para o ponto mais profundo da Terra. É a Cat Sullivan, é uma geóloga que trabalha na NASA. Quando fala ir pro ponto mais profundo, é tipo assim, encostar o submarino no chão. Sim. Aí ele levou também uma alpinista famosa, que também foi a única pessoa que foi no Everest, que é o ponto mais alto do planeta, e na Foz das Marianas. Ele levou também populações nativas ali da região da Fossa das Marianas. Que é as Ilhas Marianas. Lá As Ilhas Marianas. E Guam. Ele levou o filho do Don Walsh, que foi o oficial da Marinha, que foi para a Fossa das Marianas pela primeira vez em 60. E cada vez que ele ia, ele fazia pesquisa também. É isso que eu ia Coletava perguntar. dados, né? Cientista que é bom nada, né? Não, ele levou. Talvez eu leve um oceanógrafo. Bobagem. Não, ele levou. Tanto que foi por causa dele que hoje a gente consegue saber
mais ou menos a profundidade correta da Fossa das Marianas. Hoje tá em quanto? 12? 11 uns quebrados. Tá vendo? Você falando que bilionário não serve pra nada. Olha aí, ó. Olha aí. O bilionário E que tá agora vivendo. o submarino dele tá com uma universidade. Olha Olha só. que bondoso. Assim, O cara tá tão entediado com a bilionarice De gastar dele. dinheiro, Com a né? bilionarice dele, pelo menos ele foi ajudar pelo a menos fazer ele fez algo útil, assim. E Não, é eu acho isso. útil. Eu não tenho problema de Então, admitir que é útil. por conta disso, desse cara, do Victor Vescovo, hoje várias pessoas já foram na Fossa das Marianas. Aí, mais recentemente, os chineses foram para a Fossa das Marianas, mas aí a gente não sabe, né, muito bem, eles não divulgaram muitas informações do Mas- que eles fizeram. Mas pra pesquisa. Acredito que sim. Não é um Vai bilionário não chinês. não foi um bilionário. Não é um bilionário não. chinês. Eles foram por porque- alguma razão, mas não é um Foram, bilionário. É. A questão é a seguinte, né? Tem algo que foi conversado. Eu não lembro agora se foi no Nerdologia que eu vi, alguma coisa assim. É. Que você tem a China tem uma limitação para mar absurdamente aberto, porque ela tem o bloqueio ali, né? Tipo, passa pelo Japão, encosta em Taiwan, aí depois tem as É Ilhas tudo Marianas e fechadinho. Guam, e aí não sei o que, fecha e chega na Filipinas, Indonésia, né? Então, tipo, para eles tentarem entender o que acontece por outro lado, pode ter alguma utilidade política também, ou mas estratégica, eu né? Realmente não consegui achar nada a respeito, né, da saída deles. Mas eu acho fantástico, né, a exploração. Ele não ganha do Jason Statham, né? Ah, Quem é esse? Não, claro que não. Já assistiram Mega Tubarão? Lógico. Não. Já assistiu 2? Mas eu acho que eu sei que cena é essa. Horroroso. ele assistiu, ele foi sozinho Eu no tive que ir cinema. sozinho pra gente gravar um vídeo sobre isso. Mas Que é absurdo. horroroso ou é horrorosamente maravilhoso? Porque tem que ver se não dá É a verdade. volta. Tem que dar a Tem os volta. filmes que Não, dão tipo, a volta. eu sou aquele que eu adoro Sharknado. Não faz o menor sentido. Até mas o que é- tem mas 7 dá- cabeças. É maravilhoso. Até o Dá a Sharknado que anda que com as vai pro cabeças. espaço. Que anda com cabeça, assim, ó. Mas esse é ruim mesmo. Esse é ruim, esse não dá a Mas volta. tem uma cena que eu contei pra Amanda, nossa, a gente ficou dando tanta risada, porque na mitologia, né, de Mega Tubarão, os bichos vivem abaixo da fossa ali, uma coisa absurda. E aí tem uma hora que ele Até tá... aí eu também, né? Até aí tudo bem. Os bichos não Viver estão extintos, abaixo estão da tristes só, né, coitado. Estão coitado. depressivos ali. Quem nunca? E aí tem uma cena em que eles chegam numa base, que alguém construiu uma base a 7 km de profundidade. Perfeito. E aí começa a vazar água no submarino. Aí ele fala, e tem uma ideia genial, ele fala, tá, como é que os peixes sobrevivem nessa profundidade? Porque eles não têm ar dentro do corpo. E aí ele começa a soprar. Ele vai soprando pra tirar o ar do corpo. Tá. E aí quando a água enche, Ele não tem ar. ele não Isso tem é uma coisa ar. super importante. Não tem espaço vazio Não no tem corpo. espaço vazio no corpo Exato. dele, Ele não tem ar. nada. Agora, como ele expulsou do sistema gastrointestinal, Não tenho eu a não menor sei ideia. também. Não interessa. Como ele esvaziou o pulmão dele inteiro. também, o negócio. Exato. Cara, tô esvaziando. E o cara Por onde que saiu esse ar, né? A 7 quilômetros de profundidade, ele sai nadando até chegar Porque no é tão outro fácil lugar. nadar assim, É né? claro, Você né? não tem uma pressão no seu crânio. E o cara sai nadando, ele chega no outro lugar que ele precisa, ele abre a porta, fecha rapidinho. Abre e fecha rapidinho, né? Tipo, Pronto, ele E ele volta a respirar consegue normal. ficar sem respirar por 40 minutos que dura esse processo. Quando viola muito as leis da física é complicado, Um né? pouquinho a gente deixa. Mas Não, é a assim, suspensão da descrença, né? total. Mas virou um exemplo didático, né? Porque o que ele falou faz sentido, né? Os peixes não têm ar dentro deles. E de fato, né? Uma bolsa de ar. Uma das adaptações para viver no mar profundo é os organismos conseguirem expelir, né, os gases. Então, por exemplo, o peixe que tem uma vesícula gasosa, né, que é a bexiga natatória. Os capilares dessa vesícula, eles são maiores do que os dos peixes que vivem em regiões superficiais, justamente para conseguir ter um controle maior e expulsar mais o ar que está ali para eles controlarem e manter a pressão interna de acordo com a pressão externa. Então, essa é uma das estratégias, né? Agora, assoprar para tirar Não funciona, não funciona.
funciona, Isso né? é muita cara de que o diretor leu alguma curiosidade dessas. Já sei, né? Já sei, vou fazer assim, olha que ideia boa. Evolução E ele pra vai quê? falar, não, eu fiz um roteiro baseado em ciência. O cara fez uma... Tá, ok, mas... Mas nisso que você falou, eu acho que tem essa, assim, o que incomoda não é o erro, porque se é tudo absurdo, se é super-homem voando, tá bom, ele voa, foda-se. Não ligo pra física, não tem problema. Não, mas daí o cara pega uma explicação biológica que existe, e aí a gente fica assim, não, inventa qualquer porcaria, inventa que o cara tem uma roupa especial que aguenta a pressão, inventa qualquer merda, mas daí ele vai usar essa explicação... Aí a gente que é biólogo fica assim, aí dá uma canseirinha, né? Só lembrando pra galera, a gente não esquece, manda superchat, manda pergunta, a gente ainda vai falar sobre canal, tem aula, tem um monte de coisa pra gente falar. Like. Tem... Oi? Like. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu fico revoltado, que a gente já bateu o vídeo com 250 mil visualizações. As nossas lives tem 1.000 pessoas assistindo e bate 30, 40, 50, 70, 100 mil pessoas que assistiram. E tem gente que não tá inscrita no canal, mais de metade das pessoas que assistem o Três Elementos não tá inscrita no canal. Já era pra gente estar com a nossa plaquinha. Já era pra estar com a plaquinha aqui atrás. E não Por que não tem a plaquinha pendurada ali? Porque as pessoas não se inscrevem no canal, mas sem vergonha. Então manda o seu superchat. Primeira plaquinha, né? Primeira, que a gente quer ter mais de uma. Quer ter pelo menos 2. 2 já tá bom, né? 2 já tá bom. 2 já é uma 3 é uma coisa um pouco... Exato. É mais difícil. Eu acho que 3 não... Mas estamos fazendo errado. mas manda Se a gente quer 3 plaquinhas... Mas é mais fácil do que respirar lá no mar profundo, igual o Jason Statham. verdade. Olha né? como ela é otimista. Olha O só. que é mais fácil, bater 1 milhão de inscritos ou não morrer quando tem 700 atmosferas te esmagando? Ela tem razão. É mais Tem fácil. razão, tá é mais certíssima. fácil. Ela tá certíssima. 10 milhões de inscritos, é uma coisa. Também é mais fácil. Com certeza é mais fácil do que sobreviver a isso. É certo? isso aí. Agora mudando completamente de áreas para bugares. Você falou do primeiro vídeo do canal. Falei. Tá, a gente tá falando de pessoas que entraram na graduação, estudaram. A gente tá falando isso lá fora. E aí a gente entra na graduação com um caminho pré-determinado. Pelo menos eu entrei e vocês também. Ah, eu vou fazer graduação, daí eu vou fazer mestrado, daí eu vou fazer doutorado. Aí a gente é treinado para isso. Nas instituições de ensino públicas hoje, principalmente, a gente é treinado para seguir um caminho. Você é treinado para ser pesquisador. Você não é treinado, na maioria das vezes, nem para ser professor. Você é treinado para ser pesquisador. Aí a gente tem 2 pessoas que foram e fizeram esse caminho. Como que o YouTube bate na sua porta? Como que você resolve fazer vídeo? Como que esse mundo se abre pra você? A minha história é, eu conheci o Pirula e aí eu comecei a fazer YouTube. Mas como que vocês chegam nesse ponto que hoje é uma coisa que é o ganha-pão de vocês, Sim. uma parte Sim. importante da vida de vocês, tanto de trabalho que dá trabalho pra cacete, que vocês são malucos, vocês publicam vídeo pra cacete. Sim. Vocês trabalham muito e ainda vocês têm aula, ainda vocês têm um monte de outras coisas. Então, como que você faz essa transição do cara que tá lá estudando fósseis, da mulher que tá lá... Ou estudando fossa. Estudando fossa. Fósseis e fossa. Pra virar youtuber, pra colocar a cara na internet, pra entender isso. Qual que foi essa transição pra vocês? Como que isso acontece? Bom, vou começar e você vai complementando. Então, a gente já trabalha com divulgação científica há muito tempo. Desde antes Há de YouTube. muito, 2009 a gente... Assim, 2006 foi considerar o Dinos na Oca. Mas 2009 com divulgação científica mesmo. Tá. Você fez parte também do Dino Noca? Eu fiz, foi meu primeiro estágio, Meu tanto E você meu ainda não como conhecia do... ela? Conhecia já. Ah, tá. a Eu gente- conhecia como da sala. A gente se Só não conhece há namorava 20 anos. A gente não namorava, mas a gente se conhece há muito É tempo. porque eu só te conheci quando vocês começaram a namorar. Exatamente. Ou talvez eu só lembre de você quando vocês começaram a namorar. Não, Talvez. você só foi, conheceu mesmo. foi só... Porque eu fui muito no Dinos na Oca. Várias vezes. Desculpe a pergunta O que é ignorante. Dinos na Oca? Por favor. Explica, então. Dinos na Oca foi, em 2006, a maior exposição de dinossauros Eu que já lembro de teve Dinos na aqui Oca, no mas Brasil. tá. Foi na Oca, lá no Ibirapuera, Sim, sim. tem um prédio, né, chamado Oca. E lá, a expectativa deles era receber, 200 mil pessoas, veio mais de 500 mil. Cacete. Tem 500 mil de pessoas 2006. visitadas. 2006. Sem internet, né? Sem divulgação na Sim, internet, né? 2006. Foi monstruoso. A gente que trabalhava como educador A lá, internet era e-mail. chegava e escolas. mortadela. E ficava fila na marquise lá do Ibirapuera, Aham. enormes, 20, 40 turmas esperando entrar. Mas vocês trabalharam como monitores, Como então. educadores Tá. lá dentro, Sim. lá Que dentro legal. da exposição.
E lá pra mim foi muito especial, porque foi meu primeiro emprego na área, só que ao contrário da Amanda, eu sempre quis ser paleontólogo. Tá. Né? Desde os meus 5 anos de idade, que é inclusive quando eu ganho da minha mãe isso aqui, né? Olha o que chocolate preciosidade. surpresa. Tá completo? Tá completo. Ah, imagina, você acha Mas que... você já tinha completado na época já. Já, esse aqui foi o meu álbum de infância. Ah, é o seu álbum de infância mesmo. Esse aqui foi o meu álbum de infância. Ó, o Fábio vai colocar aqui, Olha, ó. ó, tá caindo Eu aí, ó. tenho Gente, até, ó, nossa, você tem a embalagem A original. embalagenzinha, muito Esse bem. chocolate era gostoso. Eu me lembro muito gostoso. Até uns desse anos chocolate. atrás tinha o cheirinho de chocolate. Agora já já tem saiu. mais. Agora já Eu- saiu. Eu cuidei melhor do Cara, meu. eu não... O meu O acaba meu tá saindo. melhorzinho que esse aí. Mas é que isso daí tem a ver com a idade que você tem. Porque eu sou um pouquinho mais velho que você. É. Então, quando Eu era mais criança, Exato. né? Quando eu peguei esse álbum, eu já era um pouco mais velho. Se você pegar o álbum de figurinha, que quando eu tinha quando era criança, que é um pouco mais antigo, esse... Ele tá íntegro porque em determinado momento eu criei consciência das coisas e falei, tá, eu preciso cuidar desse álbum porque ele vai desintegrar. Nós Mas somos o tudo meu- velho, nós somos tudo velho, calma. Você tinha um chocolate chamado Surpresa, Isso, exatamente. que vinha com umas figurinhas, uns cartõezinhos. Vinha que aí você Cara, isso era muito encontrava legal, né? eles aqui depois. Que são, e esses, você- que são essas imagens que estão Exatamente. coladinhas aqui, você colocou todos os cartõezinhos. Todos eles. E o meu álbum é muito especial ainda, Pra passar pro Fábio, tá? porque o meu álbum tá autografado Que demais. pelo senhor Brasílio Matsumoto, Olha só. que foi uma maior inspiração que eu tive para seguir na área que da da hora. paleontologia. A gente teve uma felicidade muito grande que a gente foi na casa dele entrevistar ele. Que animal. O E ano foi, E ficou passado. muito legal. E- Vocês assistam a entrevista, Nossa, que ficou muito Foi da hora. muito legal conversar com ele, ver toda a dificuldade. Ele é o ilustrador do... Ele é o ilustrador de vários álbuns da Surpresa. Tinha o de raças de cães, tinha o de animais marinhos, tinha um monte Eu tinha, deles. pra não dizer todos, Aqui. quase todos, porque eram muitos, né? E era caro comprar o chocolate surpresa Era sempre, caro, né? era barato. Era caro. Era uma vez por Cara, semana você- que eu pegava. Você já tinha falado, mas eu nunca tinha visto o álbum. Quando Nunca? eu fui Não, criança, eu tinha os cartõezinhos. Por favor, eu aqui, ó, colecionava, cita- eu colecionava os cartõezinhos com os meus irmãos. Mas não o Mas o álbum. álbum não, eu não tive acesso ao álbum. É. E digo Que mais, demais. eu tenho 2 desse. Ah, Cheios? Então, falta o Oviraptor. não vai pegar Eu o meu, tenho hein? Não, Calma aí. eu tenho, falta mais. eu tenho um completo Demais, e um que falta só o Oviraptor. Se eu for na internet comprar um Oviraptor desses que o cara estão vendendo, colar, eu consigo vender um inteirão aí, ó. Aí, Quem quiser, ó, eu tenho pra um quem inteirão quiser. desse daí, ó. E aí foi um vídeo muito legal. Eu tive a chance, né, de conhecer o meu ídolo no Brasil. E aí E um abraço pra ele, aproveitando. a gente queria mandar um abraço pra ele, pra toda a família, que inclusive Pô, o perfeito. Clayton mandou aqui que o Brasílio tá internado agora no hospital, né, numa situação não muito legal. Então, um beijo no coração de todo mundo aí da Excelente. família. O Brasílio mora, ó, aqui dentro. Bom demais. E aí com você teve esse certeza. contato que você tava contando. Exato. Deixa eu só complementar aqui do Brasílio. Ele tinha pedido, quando a gente foi lá, verdade. ele pediu pra gente fazer um vídeo sobre os botos de água doce. Aham. E a gente conseguiu lançar esse vídeo há 2 semanas atrás, mais ou menos, né? Que legal. E aí a gente Ele mandou gostou pra caramba do mensagem, vídeo. ele Ah, gostou. Ah, ele conseguiu ver. Excelente. Ele... Conseguiu. Sim, Ah, que sim. legal. É. E, então a gente fica muito feliz que a gente conseguiu É, bom honrar filho, com Honrar a nossa compromisso. promessa, a gente vai entregar. Não, tipo, feliz de conhecê-lo, porque influenciou Nossa, todos ele é nós. incrível. Sem dúvida, influenciou todos Ele, nós, a com esposa dele, nossa, receberam a gente super demais. bem. Depois eu descobri que ele ilustrou também uma coleção de revistas de aquarismo. Ah, que legal. Né? Acho que era Revista Aquarismo o nome. E aí tinha a ilustração de vários peixes. E eu não sabia que era ele, né? E aí quando a gente foi lá, ele mostrou pra gente outros trabalhos que ele tinha feito, incluindo esse do aquarismo. Eu falei, nossa, eu tenho! Aí eu Olha ainda só. pensei, então eu vou voltar aqui e pra você autografar Que minhas legal. revistinhas também, né? Que legal. Mas- Pra mim, o melhor de tudo foi o que o Clayton falou, é o rótulo do Rum Montilha. O Rum Montilha, pra mim, tipo, o desenho do dele Brasílio é aquele pirata, sabe, com a papagaio, assim, tipo, aquilo lá é dele. A vaquinha do Todd, pra quem conhece. A vaquinha aí do também. Todd. É do é Brasílio, dele. também é Ah, que um legal. grande ilustrador, Então, assim. esse daqui foi a minha primeira grande inspiração pra ir
pra essa área. E aí eu fui fazer biologia, já sabendo que o caminho era graduação, mestrado, doutorado. Na Palio já. Você já entrou com esse objetivo. Já entrei com esse objetivo. Tá. Tanto que eu escolhi, eu morava em São Paulo, no Ipiranga. Mas eu fui fazer faculdade em Santo André, porque eu olhei a grade delas. E nessa faculdade, né, onde a gente dá aula hoje, tem 2 anos de geologia, mais 1 ano de paleontologia. Que isso, por exemplo, Então, no meu curso eu tive 6 meses, às vezes, isso. né? E tem alguns cursos que é junto, é geologia e paleontologia, tudo junto. Então eu escolhi a grade por isso, inclusive, já me ajudou bastante. E aí fui trabalhando com isso, fiz o mestrado, fiz meu doutorado, aí tive uma outra coisa que fez na minha vida, que foi o pirula na minha vida Credo, também. cruz, que horror. E Você é culpado. também é pela internet diretamente, porque Eu sou culpado de muita coisa. Muita coisa. a gente... Poucas delas dão orgulho. Essa é uma delas. Não, é verdade. Essa é uma verdade, verdade. Essa é uma Talvez a Amanda não se orgulhe tanto assim com um repertório de piadas que poderiam ter sido evitadas. Mas daí tem 1000 pessoas assistindo a gente que estão aqui por isso também. Algumas zoeiras que não... E aí a gente dava uma palestra, a gente deu uma palestra lá no Museu de Zoologia uma vez, que era Fósseis, as imagens do livro da evolução. O papel dos fósseis e como eles nos ajudam a entender a evolução. E aí o Pirula falou, vamos fazer em vídeo isso? É porque aquela palestra ficou muito legal. É sério, ela ficou muito boa, Emílio. A gente, sabe, e aí a gente ficou triste, eu pelo menos fiquei de falar assim, cara, a gente fez essa palestra uma vez. Podia Nunca chegar mais. pessoas. E agora ninguém mais vai chamar pra fazer essa palestra, porque aí vai ficar... Falei, cara, vamos gravar pro canal. A gente fez a mesma palestra gravada, a gente publicou no canal e choveu de gente. Falou, nossa, que legal. Mas daí você publicou Nossa, que no bacana. canal do Pirula. No canal dele, não, a gente não tinha Tá canal lá até ainda. hoje. Tá lá até hoje. Fósseis, as figuras do livro as da imagens evolução. do livro da evolução. E aí estão lá, são 3 partes. Que A gente legal. dividiu em Isso. 3 meias horas. Isso aí deve ter assim. gravado em 2016, eu acho, né? Talvez Por aí. 2016. No máximo 2017. E aí, como choveu muito de comentários, e o pessoal falou, mais um pirula, não sei o que lá e tal. Aí eu falei com a Amanda, a gente podia também, né? Tem um primo meu, o André, que é fã do pirula, inclusive, já. No aniversário lá em casa que a gente fez uma vez, eu falei, vou buscar o pirula. Ele, é o pirula mesmo? Ninguém é perfeito, né? E ele sempre falava pra gente, abre o canal. Então a gente já sabia se comunicar, porque a gente trabalha com divulgação científica faz tempo, a gente já sabia o que a gente queria falar. Faltava uma habilidade, edição de vídeo. Que aí quando chega uma coisa chamada pandemia, 2020... não tem muito o que fazer, Não estou tem aqui. muito o que fazer e eu tava dando aula numa escola. Tá. E aí a gente gravava as aulas. Só que eu não quis fazer de qualquer jeito pros meus alunos. Eu falei, vou fazer estilo vídeo no YouTube. Vou aprender aqui como faz. Como faz. E pimba, é a última engrenagem que faltava. Tá. Aí, a partir disso, a gente começou o canal em 2020, então a gente acabou de completar O canal de vocês é filho da pandemia. É filho da pandemia. total, filho da pandemia. Exatamente. Então a gente começou, tem 4 anos que fez esse ano. Aham. E foi muito interessante porque a gente chegou a ouvir de algumas pessoas, tipo, no YouTube não dá mais pra crescer, né? Aham. Então, não adianta, nem tem que começar a tentar, assim. A gente... Estamos com mais de 120 mil inscritos. Tá razoável. Vendo Não, disso. tá bom para cacete. Não, porque Tá- foi... gente. Uma coisa impressionante no canal de vocês é a organicidade da coisa. Vocês tiveram um pico lá com o vídeo da orca, Sim. mas a parte disso, meio que vocês têm uma... Né, é que nem a curva do aquecimento global. Você tem um negócio meio consistente O crescimento que é tá constante. indo assim, tipo... Isso é muito interessante, porque é uma coisa robusta. Vocês não estão perdendo view. Não. Vocês não estão Não. diminuindo isso, que é o grande problema do YouTube, é que canais que crescem com inscritos com muita velocidade acabam não acompanhando em views. É ruim de viralizar E por aí causa o YouTube, disso, né? e aí o YouTube esconde o canal, porque ele fala: "Ih, esse daí, ó, você tem 1 milhão de Morreu. inscritos, mas se tem 10 mil views, os caras afundam." Então, pelo menos vocês têm mantido isso, e de vez em quando um outro vídeo que fura a bolha, né? Exato, Sim. que aí passa de 100 mil. A gente deve ter uns 10, 15 vídeos com mais de 100 mil. Pra gente tá excelente. Tá bom demais. Não, e é proporcionalmente... Não é pra vocês, né? O YouTube hoje tá excelente para um canal. Não, e E é vídeo longo, né? vídeo Não longo, em mas shorts. vídeo longo, não vídeo curto. Isso. E é proporcionalmente muito pouco tempo que vocês fizeram, que vocês estão com o canal. 4 anos, mas assim... E o legal foi que quando vocês começaram a fazer o canal, vocês chegaram e fizeram direitinho, assim. Não, a gente vai lançar vídeo desse período a esse período, a gente vai pegar esses... A gente entrou de forma profissional, assim. Invejável. É um troço que, assim, eu não sei fazer.
Eu não sei fazer. Organização, Pega ali pra mim, fazer um ordem, favor. Obrigado. essas coisas, eu não sei fazer. Eu não sei como vocês fazem. Porque nós somos em 2. Isso ajuda bastante. Então, Ajuda demais, Você sabe disso, ajuda. Muito. Né? Então, somos em 2 e a gente sempre encarou como compromisso, porque acho que o fato da gente já trabalhar com divulgação científica há muito Ajudou muito. tempo ajudou bastante. Né? O Bruno não comentou, mas um dos primeiros trabalhos de divulgação científica que a gente fez foi um teatro de fantoches. O Pirula lembro. deve lembrar. Então, eu ia falar isso. Era Eu vocês dois, acho a que Fernanda, você- quem mais? Isso. Nós três. Era os três. Vocês deram um salto de 2006 para 2020. E aí eu sei que tem outro projeto que vocês fizeram. Não, Exatamente. Não é o primeiro, né? Então, nesse meio tempo, a gente participou de um projeto da Prefeitura de Santo André chamado Brinca Ciência, Aham. onde a gente levava alunos da Rede Municipal de Santo André para dentro de um museu que tem lá, que é o Sabina. Inclusive, uma dica para vocês irem. Você conhece o Sabina? Conheço. É incrível lá, né? E aí a gente fazia atividades, brinquedos científicos com os alunos da rede. Nossa, foi um projeto que durou uns 4 anos e foi incrível, assim. E também, paralelamente, a gente montou um grupo de divulgação científica chamado Cienciação. Eu, Bruno e uma amiga nossa, Fernanda Buzo, que trabalha com arte e educação. Então, ela escreveu uma peça sobre o Charles Darwin em 2009. 2009, a gente estava comemorando 200 anos de nascimento do Darwin. e 150 da teoria Do livro, né? Origem das Espécies. Então, foi um ano bem emblemático. Foi o ano do Darwin, né? 2009 foi o ano do Teve a Darwin. exposição do Darwin. Tiveram Não foi, vários não, no eventos. Isso. A exposição teve uma escola de samba que fez um samba enredo por causa do Darwin. E, então foi muito legal. E a gente fez então essa peça, chamava Darwin e a Bicharada. O Bruno era o Darwin. Né? Só ia ser estranho se a Amanda fosse Darwin, né? Ia ser diferente. Ele se vestiu de Darwin usando a capa do Batman e A capa do a Batman. barba da 25 de É o março. que dava pra fazer ali. E eu e a Fernanda, a gente era os fantochezinhos, eram os bichinhos. Mas o Darwin começava como fantoche e depois eu saía de trás, assim. Ah, que legal. E é É, muito então- louco você falar disso. Eu gostaria que você. Porque assim, você tá fazendo YouTube. Uhum. Você faz YouTube em casa. Sim. Você não vê com quem você está interagindo. Não. Então você tem um vídeo com 100 mil pessoas, a gente tem 1000 pessoas assistindo a gente agora, e é legal pra cacete. Só que no final das contas, a gente tá no estúdio, nós 4, o Fábio e o Cleiton estão sentados ali, a nossa equipe dava aqui antes, então tem 1000 pessoas do outro lado da tela, mas a gente não tem essa percepção tão real do que tá acontecendo. Na hora que você faz uma peça dessa pra Sim. criança, você tá olhando Na no hora. olho é muito Feedback legal, né? imediato. É né? muito legal. foda, E a né? gente foi em escolas, a gente se apresentou no Museu de Zoologia da USP, Museu Catavento, em alguns museus, alguns eventos científicos. Que é outra dica boa, o Catavento e o Museu da USP são Maravilhoso. Incrível. incríveis. Gente, visitem museus. Museus são São incríveis. incríveis mesmo. E Museu então a que não é gente. visitado pega fogo. Exato. É. Não, e é muito louco, porque nesse momento vocês estavam estudando, vocês estavam no mestrado, doutorado, graduação ou não? A gente começou, a gente era recém-graduado, ainda não tava na Recém-graduado. pós. Vocês estavam nessa transição. Mas tava É. na transição pra fazer. Não, muito foda. Então a gente fez, mas assim, a gente até achou que ia ganhar mais dinheiro com isso, só que não. A gente entrou muito delusional, né? Assim, achando, vai ser fácil. com né? os espetáculos. Com os espetáculos com ao as- vivo, tá. Mas Porque foi nessa espetáculo legal. Tinha curso, tinha Entendi. palestra, tinha Era, algumas era um coisas. pacote que vocês montaram pra isso. E aí uma outra coisa que surge, que Mas eu hoje... acho vocês inocentes demais. Vocês são biólogos, gente. Biologia e dinheiro é meio que repelente. combina, assim. né? Não combina. É, mas a gente era jovem, entendeu? entendi, Jovem se ilude com as coisas. Mas você sabe que eu sempre fiquei muito impressionado como que vocês souberam usar esse lance de consultoria para exposição. Eu ia comentar isso. Esse negócio de exposição. Porque eu cheguei. Quando vocês começaram com Cienciação, eu cheguei e falei assim: putz, cara, eles estão aproveitando um filão que não tem um puto fazendo. E vai precisar. É aquela famosa, tipo, é a profissão de um empregado só. Você só Só tem eles que fazem e é isso. E não cabe mais ninguém. Tipo, ó, somos nós que vamos fazer isso, só tem nós. Tipo, vai fazer aquele negócio. Eu falei assim, cara, exposições sobre. E eu falava, nem tem tanta exposição assim sobre essas coisas, né? Mas exposição em shopping center, em parque, em coisas, não sei o quê, em cidades pequenas, em lugar. tem bastante. Cara, e chega. E aí, cara, isso pra mim sempre foi muito genial. Eu chegava e falava assim, Sim. cara.
Olha que ideia, porque todos vão precisar de consultoria. E dificilmente vão achar profissionais que tenham capacitação para isso, porque quando a gente era moleque, tinha as exposições de dinossauro e muitas delas não tiveram curadoria de Não. cientista Não tinha nem nenhum. placa informativa. Porque não tinha nada, porque placa, ninguém só o sabia. bicho, assim. Vinha os animatronics, sei lá da onde lá, e tipo, tá aqui, ó, esse dinossauro aí. Mal traduzido. Os caras pegavam a placa direto do inglês lá, traduzia com qualquer letra lá e punha. Mas aí foi uma coisa que meio que caiu no nosso colo primeiro, e depois a gente aproveitou. Eu tenho que agradecer muito o professor Luiz Anelli. né, Eu lá ia da falar, a USP, gente não tinha citado o Anelli aí. Porque o Anelli foi o curador de dinos na Oca. Tá. Naquela E aí, exposição que você tinha Naquela falado. exposição que a gente começou trabalhando. Aí eu assisti disciplina do Anelli depois, encontrei ele na Sabina, então eu aproximei os laços com ele. E aí teve uma exposição que veio pro Brasil, que era de dinossauros animatrônicos, chamava Era T-Rex, que foi lá no Shopping Aricanduva, em 2011. E chamaram o Anelli para ser curador. Porque quando você coloca paleontólogo brasileiro, o Anelli, como escreve muito livro, era Bate quem aparecia. E o Anelli falou, putz, eu não vou conseguir fazer agora, mas deixa eu te indicar o Bruno, que é quem faz aqui. E aí, desde então, a gente começou, e aí foi um indicando pro outro, indicando Porque pro tem isso, outro, né? indicando Porque pro é outro. um mundinho de eventos que é super pequeno, no sentido de Exatamente. tem 20 pessoas que Sim. fazem essas coisas. E as empresas Quem te perguntam ajudou uma pra naquilo? outra, exatamente. Foi a Amanda. Quem te ajudou? Foi o Bruno. Exato. E aí a gente entrou, e aí teve uma época que eu ia pra várias dessas exposições, até no Rio de Janeiro. Cheguei a dar entrevista na Ana Maria Braga. Inclusive. Não, deixa eu falar, gente. O Bióloga Bruno... também, tá, gente? Bióloga também, tá? Ana Maria é bióloga. Bióloga também. Foi aluna do Vanzolini. Vanzolini lá no Museu de Aluna Zoologia. lá- Ana Maria Braga é bióloga. Mas não sabe o... nada de biologia, mas é bióloga. E O falou, Bruno- e falou da, como é que era, as plantas da grande representante da fauna brasileira, né? Ah, rolou isso? Alguma coisa assim, Mas enfim, eu ia dizer que quando o Bruno ele foi dar entrevista para Ana Maria Braga, ele foi até lá e ele teve um tempo absurdo de tela, assim. Aí já até estranhou, nossa, né? Um biólogo assim. Tempo Tipo, de 10 minutos. Não, é muito. E na É Globo. muito- na é Globo. bizarro. É bizarro, não existe. Então, mas por quê? Porque o Bruno substituiu a Isis Valverde. Este corpinho aqui, rechonchudo. muito melhor. muito mais gostoso. Muito mais Substituir a gostoso. Isis Ela não Valverde. pôde Porque ela ir. não pôde. Era pra ela estar Tem lá 10 na Ana minutos. Maria. Obrigado, Isis Valverde. Pelo piriri. Que bom, né? O piriri que você teve, que não te deixou ir. A ressaca, sei lá o que ela teve lá o no que ela dia. Muito obrigado. Ela nem sabe a contribuição para a ciência que ela fez por causa Pois daquilo. é. Foi muito melhor do que a... Não, e aí depois chovendo de gente. Nossa, o Bruno na Ana Maria Braga, Não, o Bruno e na era Ana Maria engraçado que Braga. choveu o comentário de... Cara, eu tava passando sem querer a televisão... E aí, na E aí, hora de que eu repente, passei na Ana Maria caralho, Braga, eu falei, o Bruno. Falei, sem querer. né? sem querer, né? Nem tava esperando. E é bom pra mostrar pra tia, né? Olha, sabe a Ana Maria? Ah, não, a família do Bruno Não, deve ter amou, sido né? maravilhoso. As tias. Ai, olha o Bruninho Não, lá mas você na Ana sabe que isso Maria. faz diferença. Eu era tratado de um jeito antes e depois de ir no Ronifon. Porque há aquela coisa, você alcança aquele negócio. Não, se foi no Ronifon, então tá bom. Por quê? Porque tô lá de noite vendo coisa, vou parar no Ronifon, ver o que ele tá entrevistando. Então você Explica tem pro essas pessoal que tá coisas. assistindo quem que é o Ronifon. É verdade. Ronifon era o príncipe. Príncipe. Ronifon, ele era. Assim, foi um dos ícones do rock psicodélico do Brasil nos anos 70. Ele e Vanusa. Jovem Guarda. Não, o rock psicodélico. Foi aquele intervalinho entre a Jovem Guarda, assim. E, cara, não era coisa light, não. Era umas coisas, era rock and roll mesmo. Um troço, sabe, tipo, não era popzinho, assim. Era Black Sabbath na Inglaterra e tipo o Ronifon no Brasil. Era um troço assim. E aí E depois virou apresentador de TV. E aí depois ele teve uma carreira muito grande. Sim. Hoje em dia, há muitos anos já, ele é apresentador de televisão de um programa que tem aquele estilo de programa feito para público feminino com idade, depois da meia-idade, né, aquela coisa assim, como um exemplo da Ana Maria Braga, Cátia Fonseca, essas coisas todas, né? E aí o Ronifon faz isso
Só que o Rony Fon, como é uma pessoa chiquérrima, Ele é um gentleman, né? Ele é um gentleman. Então ele faz coisa. Ele já fez de tudo, né? Então você vai falar com o Rony Fon, ele foi botânico, aviador, foi não sei o que, foi não sei o que lá, né? E aí, quando eu fui no Rony Fon, que foi muito legal, fui eu e foi o Serjão também foi no Rony Fon. E aí vocês procuraram na internet, tem, né? Lá, não sei o que. Nem Nossa, eu já não lembrava. nem é uma entrevista grandes coisas, não, mas foi muito legal pra conhecer o Rony Fon. Cara. Eu família, atingi umas coisas assim no pessoal, porque aí a galera compartilha, porque sabe quem é. Não, a família ama, que né? YouTube que se explode, ninguém sabe o que é o YouTube. Agora, quando tiver... Não, foi na Ana Maria Braga, olha. Rapaz. Comeu alguma coisa, passou debaixo da mesa. Debaixo da mesa. Não cheguei a comer, era só falando. O Louro José não fez nenhuma piada tosca. Não, fazia, né? Porque eu perguntava às vezes, o que você comia? Ele comia de tudo, comia qualquer coisa e tal. Ele comia aves também, comia. Aves também. Mas foi bem legal. Não, é legal. Mas daí vocês estão lá fazendo divulgação científica, Sim. testando formatos, inclusive. Vocês Exatamente. trabalham como monitores, educadores e monitores de uma exposição gigante. Aí vocês vão fazer teatro, que pra mim é uma coisa bizarra. Eu nunca faria um negócio desse, porque eu não me vejo fazendo isso. Eu acho incrível, mas eu não faria. E assim, dia 18 teatro... Não, mas é porque é diferente. No dia 18 eu não vou representar um outro. Tá. Serei entendi. eu. Então Sim. eu não representei o Darwin. Eu não fiz algo que não sou eu. Serei eu. Entendeu? Vocês vão? Vocês querem ir dia 18? Ah, A gente vai fazer a apresentação ao Gente, vivo. quer. Estão convidados. Não, já estão sim. convidados. Então, já estão então tá bom. Eba. Depois você fala com o Cleiton lá. A gente tá. coloca na Demorou, lista. Então demorou. estaremos lá. É na Augusta. Maravilha. Beleza. É meu sobrenome. É na Augusta. Minha rua. Mas daí quando você... Agora voltando a 2020, vocês já pensam em 2020 num projeto profissional. Já. Ele já é um projeto pensado para ter... Não é uma... Sim. A gente tá ficando velho, não tem tempo mais de fazer brincadeira, a gente tem boleto pra pagar, também não tem Exatamente. tempo de... Então vocês já A gente não pensam- começou novinho. Vocês não a gente não começou novinho. Igual Começou na cerveja. Nossa. Desculpa. Eu não tenho controle. A gente tá acostumado. A gente tá acostumado. Porque quando o Ai, Pirula, foi muito. a gente brinca isso, quando o Pirula começou, não existia um modelo de negócio Não, no YouTube. não. Quando eu comecei em 2016. Quando eu comecei, eu já pensei no blá blá, como pensando, cara, eu não tenho. Eu não vou gastar o meu tempo com algo que não possa gerar uma renda. Vocês já começam pensando que o canal Já. teria esse papel também. Já, porque como a gente sempre trabalhou com divulgação científica, isso foi o nosso sustento. Por mais que a gente tenha feito mestrado, doutorado, viver de bolsa não é fácil, né? Então, assim, a gente casou cedo, então a gente tinha nossas contas, nossos compromissos e o valor da bolsa não dava. Fora que, assim, você termina o mestrado, até você entrar no doutorado, tem um limbo. Aí você vai fazer o quê? Né? Não tem emprego? A gente tinha divulgação científica. Era uma palestra aqui, um curso ali, um teatro ali. Então, a gente sempre encarou a divulgação científica como algo profissional, né? Além de ser algo importante, né? Mas profissional mesmo. E quando a gente estava ali na pandemia, que a gente não podia mais ir pessoalmente nos lugares. Os eventos acabaram, né? Acabaram. O Bruno tinha um contrato, era com um hotel num... Que cidade que era? Atibaia? Tauá de Atibaia. Ele tinha um contrato que ele fazia umas palestras para professores, né? Para dizer como que o professor pode trabalhar alguns temas ali, aproveitar a visita, né? Que é um hotel, mas ele tinha um espaço ali que era uma cidade do futuro. Saquei. E aí ele recebia crianças ali de escolas para visitar Isso. e conhecer. E aí ele oferecia treinamento para os professores. Exatamente. Pra espaço. Então eu ganhava comissão por cada aluno que fechava. Entendi. Tava ganhando uma grana boa, assim, mas aí de repente... Pandemia, contrato, Não, esquece, cancela o né? contrato, acabou. E aí a gente falou, então agora vamos tentar o projeto do canal, porque assim, a ideia do Zoomundo veio bem antes, veio em 2017, que foi quando o Bruno fez a série de vídeos com o Pirula, isso. entre 2016 e A gente começou a 2017. conversar sobre isso, né? E a gente, nessa época, a gente tinha feito uma atividade numa escola. E aí as crianças vinham perguntar pra gente qual que era o nosso canal. E a pergunta não era nem, vocês têm um canal? Não, era Já qual era que qual é? era, qual que E a é. gente, não é nenhum, porque a gente não tem. E aí a gente começou a pensar, nossa, seria interessante e tal. Aí o Bruno fez os vídeos com o Pirula. Aí eu pensava assim, mas eu sou muito tímida pra gravar vídeo. Isso aí é coisa pro Bruno, não é pra mim. Ele, não, mas a gente tem que fazer aparecer, juntos, lógico, né? claro. E aí a gente falou, vamos lançar o Zoomundo. Criamos a conta em 2017, o nome,
tudo. Já tinha tudo. Já tinha os Saudações Zoológicas, vem lá de 2016. A gente criou tudo. Todo conceito. E não Mas abrimos. deixou em stand-by. Deixamos em Deixou em stand-by por causa de falta de tempo. Porque Claro. aí eu entrei no doutorado, o Bruno tava no final do doutorado Ou seja, dele. ele tava na loucura e você tava entrando na Entrou loucura. na loucura. Exatamente. Então, deixa pra lá. Aí veio a pandemia, aí o Bruno falou, agora é a Diz hora. que chega a pandemia e carrega a alegria pra lá. Veio o desespero da pandemia, a gente ficou bem mal Eu também. fiquei O Bruno, bem mais mal, assim. o foi Bruno ficou muito o mais mal. próximo que eu cheguei de uma depressão. Não, foi Passei. pesado. Foi pesado. Porque assim, ninguém passou ileso pela pandemia. Não, Mesmo não. quem não morreu. Mesmo quem não ficou pegou muito- Covid. Mesmo quem não pegou Covid, não passou ileso, É. cara. Ficar confinado ali foi. A gente foi gravou de complicado. novo um vídeo hoje à tarde falando que aí a gente tava comentando, o vídeo vai estar aqui no Três Elementos, tá eu e o Pirula falando, que a primeira vez que eu tive uma crise de ansiedade das 3 que eu já tive na vida foi em 2021. Igualmente. No meio da pandemia, de falar, meu, eu tô infartando, eu vou morrer. Igualzinho E aí, comigo. Igual ele. Igual, você também Igualzinho teve. comigo. Cara, Igualzinho. E aí eu sempre conto essa história. Eu tava dando aula online, foi em 2020, no começo da pandemia. Então eu tô dando aula, eu tive a crise de ansiedade filmada. Então eu começo a derreter na cadeira. Assim. então tá filmado. foi- E é muito doido pesado. como parece mesmo. Não, eu tinha certeza que eu ia morrer. Que tipo, eu tô cumprindo todos os checklists de Exato. infarto. A gente né? tava falando isso. Falta de ar, dor no peito, braço dormente. Caralho, eu Braço estou morrendo, estou dormente, infartando. suor, sudorese. Suor, sudorese. Mandíbula É isso. apertando. Mandíbula A apertando. mandíbula aqui, não sei o que, o braço dorme, o vista preta, você fala, Morri, tchau, né? Foi. tchau. E aí vocês já fazem como um plano de transição de carreira. Já começa fiz, a já, pensar. vamos tentar. Tanto que a gente abriu o canal e a gente já registrou o nome. Na primeira Certíssimo. semana tava Fez registrado tudo no... certinho, até o domínio, o site, mesmo sem ter site, já registramos tudo para não ter problema. E foi dando tudo muito certo, assim, desde o começo. A gente Foi contou- devagar, mas contínuo. Tem essa, né? Porque É. tem que entender esse crescimento orgânico e contínuo Sim. e entender que é um processo também no YouTube, né? Que